Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare em mais uma oportunidade de preces, de reflexões, de cultivo de espiritualidade nessa hora tão importante em que vivemos no planeta. Vamos inicialmente buscar mentalmente Jesus, imaginando-o como uma forte luz a nos envolver, a nos abastecer com ondas de paz e luz, trazendo-nos a harmonia, a tranquilidade, a paz que tanto precisamos. Divino Mestre, seja conosco neste momento, envolve-nos em tuas vibrações de equilíbrio, em tuas energias poderosas de esperança e paz. Envolve os nossos lares e os nossos entes queridos, guardando-nos em tua paz. Muito obrigado. Do livro Vinha de Luz, capítulo 25, Emmanuel nos oferece Apliquemo-nos e traz o ensino do apóstolo Paulo em sua carta a Tito 3,14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Comentários do benfeitor. É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos, nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca. Meus amigos, nós entendemos com a mensagem de Emmanuel a natureza das nossas necessidades redentoras aqui na Terra. Não foi ao acaso que Allan Kardec nos propõe o fora da caridade não há salvação. Porque a caridade pressupõe ação, movimento ativo no bem, consentimento. Sairmos do campo teórico, sairmos da vã filosofia para partirmos à aplicação. Os benfeitores afirmam que quando a caridade é muito discutida, o socorro chega atrasado. E não raro, desenvolvemos ao longo da vida inúmeros projetos,
pensamos e repensamos, o momento ideal para colocarmos em prática, tudo aquilo que percebemos, temos potenciais para desenvolver. Mas como é difícil o exercício e como será difícil ser constante. Iniciar e continuar. Por isso os espíritos afirmam, e aí Joana de Ângeles, que um trabalho não é de empolgação após 10 anos de fidelidade. Conta-nos Divaldo Franco. 10 anos de trabalho ativo, mostramos que não estamos ali simplesmente por uma empolgação do momento, mas já há uma conscientização, já é o esforço em prática, é o entendimento que veio diante daquilo que nos abastece. E se somos um manancial de informações, mas não colocamos em prática, significa que não compreendemos. A compreensão será a prática daquilo que já temos de informação. E informação há 2 milênios, o Evangelho nos dá de maneira ampla. A necessidade de perdoar, a bem-aventurança que nos coloca na condição essencial da humildade para termos o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A necessidade da compreensão do próximo, dando com ele mais passos, ofertando a túnica se nos pedem um manto. Vamos percebendo como é necessário para o candidato a servidor ativo do Evangelho a ação. E essa ação nós temos um campo muito amplo que é o nosso lar, que é um verdadeiro laboratório. No lar, nós temos a oportunidade diária e ininterrupta de prestar, ainda que pequeninos serviços, mas de forma constante, aplicando de maneira quase que imediata, se não imediata, daquilo que estamos aprendendo. É o chamado à tolerância, à paciência, ao recomeçar, à coragem diante das dores, dos desafios. É o trabalho de humildade, cedendo nas pequeninas coisas para nos mantermos firmes quando for necessário. Mas cedemos algumas opiniões frutos de pontos vulneráveis nossos, de tormentos, que não precisam ser mantidos. O serviço ativo no bem em prol do próximo, que nos requisita isso, aquilo que podemos fazer. Essa prestação de serviços para tornarmos mais agradável a caminhada alheia. É o fazer algo mais. Quanta oportunidade para trabalharmos a bondade, conforme diz Emmanuel. É preciso crer na bondade, mas indispensável movimentá-la. Ser bondoso, ter vontade ativa no bem, é a benevolência, né? A vontade do bem. De ser útil, lembrando que o homem de bem não perde a oportunidade de fazer o bem. Sermos úteis, seja através de uma palavra, de um pensamento, de uma ação, de uma atitude perante o nosso próximo. E guardar a fé, que não pode ser apenas labial, mas sim praticada, sentida, vivida, porque isso fará diferença na nossa existência, principalmente nos momentos de dores, de desafios, que a todos nós surgirá, mais cedo ou mais tarde, num padrão ou noutro. Passaremos pelos testes da fé, que implicitamente nos induz a confiança, confiar. Mas para que eu confie, eu preciso compreender aquela situação que estou passando. E somente compreendo à luz da reencarnação, à luz da lei de causa e efeito, mostrando que o ontem reflete no meu hoje.
e as experiências do hoje eu levarei para sempre comigo. Porque conforme norteia a verdadeira propriedade, nós só levamos da terra os valores morais, a inteligência espiritual e os conhecimentos. Os conhecimentos são as experiências tidas, onde aprendemos. Então, uma dor é uma oportunidade de desenvolvermos um conhecimento, de trabalharmos a nossa inteligência espiritual. Se sofro, porque sofro. O que essa dor quer dizer para mim? Qual o seu significado? Qual a sua importância? E aí vamos nos desenvolvendo como espíritos, iluminando o nosso caminho, por estarmos mais conscientes, vivendo efetivamente como espíritos, ainda no corpo material. De tal modo que não falaremos mais para onde vou quando desencarnar, mas sim onde já estou, em quais frequências vibratórias, onde o meu pensamento já atinge. Continuarei nesses mesmos círculos mentais, nessas mesmas vibrações e frequências espirituais. Então o conhecimento do bem é fundamental, é muito importante, porque vai nos dando norte, vai dar subsídio para que ponderemos, a fim de fazer escolhas, passar pelo filtro da nossa consciência, né? E tomarmos com o nosso livre-arbítrio decisões. Conhecimento é importante, mas não adianta o campo teórico. Não adianta ter a consciência e não utilizá-la como filtro. Não adianta simplesmente saber que temos liberdade de escolha, se as minhas escolhas são mal feitas. É importante, então, organizar toda essa estrutura para que tenhamos vantagens espirituais, não sobre ninguém, para nós mesmos. Vantagens espirituais, melhoras morais, ampliação dos valores da alma, para que caminhemos com maior segurança, com menos lágrimas, sem causar o mal a nós mesmos e ao próximo, marcando com suaves perfumes onde quer que eu esteja, os ares de onde quer que eu esteja, as repercussões positivas, superiores para nós, não projeções infelizes daquilo que estamos fazendo nos outros, pois a cada um será dado conforme suas obras. A sementeira é livre e a colheita obrigatória. De tal modo que aquilo que eu semeio, eu colherei, eu receberei. E assim, meus amigos, elevamos o pensamento a Jesus. Pedimos a Ele que nos mantenha nesse ritmo da saúde, no ritmo do bem, da vigilância, do esforço, do ânimo, que tenhamos energias positivas na nossa caminhada, que não nos abatamos pelas vicissitudes do caminho, mas que nos aproximemos do alto para fazermos uma construção saudável mesmo diante dessas vicissitudes. Os percalços, as dores que surgem na nossa estrada, que aprendamos com elas, que nos fortaleçamos. Guarda-nos, Jesus, os nossos lares, ilumina os corações, os pensamentos dos nossos entes queridos que conosco convivem. Guarda-nos em virtudes, em fé. Ilumina a nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos. Envolve aqueles que estão nos hospitais, acamados, em dores, seus acompanhantes, aqueles que desencarnaram no dia de hoje, aqueles que desencarnaram nessa semana. Ilumina os idosos nos asilos, os moradores em situação de rua, aqueles que pensam no suicídio, sentem desgosto pela vida,
possam crescer seu olhar para o alto, fortalecendo-se. Guarda-nos, Jesus, ampara-nos, para que, com o teu suporte misericordioso, consigamos mantermos-nos ao seu lado. Muito obrigado. Assim seja.